é bom demais estar nesse tempo aqui contigo para falar um pouquinho sobre o emocional, sobre a espiritualidade, sobre corpo, sobre mente, sobre alma. Eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista e mentora emocional há mais de 20 anos. E hoje eu estou aqui na comunidade Transformar, um espaço, um lugar de cura, onde você encontra mentoria, encontra a terapia, encontra cursos para cuidar do seu emocional presencial e online. E também encontra o treinamento emocional O Poder da Clareza. Pois é, nós desenvolvemos um treinamento emocional onde ao longo de 20 anos nós temos acompanhado pessoas, mentorado pessoas que nos procuram para ajudar a contribuir, vamos dizer assim, para a melhoria da sua vida emocional. Mas é muito interessante que eu percebo ao longo de todo esse tempo, mentorando pessoas, cuidando de vidas, é que a grande maioria vive conflitos internos e esses conflitos eles acabam trazendo muitos pensamentos, uma coisa muito acelerada, muito confusão mesmo mental e emocional. E aí é bem interessante como tudo fica meio escuro, meio nublado, às vezes é desafiador ou muito complicado dar nome ao que sente. Existem as repetições de hábitos que acontecem e a pessoa, você já está ali tanto tempo fazendo aquilo do mesmo jeito que acha que só tem esse jeito de fazer, e aí, mesmo causando prejuízo, mesmo causando um relacionamento complicado, confuso, mesmo fazendo com que você procrastine, enrole para resolver as coisas, mesmo você não gostando do resultado, você percebe que não consegue sair do ciclo, não consegue mudar, não consegue melhorar a vida financeira, não consegue ser feliz, satisfeita com a sua demanda de vida e com seus relacionamentos. E isso acontece justamente porque todas as informações que você traz dentro de você, elas vão ser liberadas para o seu cérebro processar, e esse processamento vai fazer com que você busque os relacionamentos e as soluções. E aí tem um ponto muito interessante. O que nutre, o que vai trazer uma ideia do que você tem que fazer, de como você tem que se comportar, são as suas emoções. Então, durante muito tempo, a grande maioria não foi ensinada a olhar o que está acontecendo no seu mundo emocional. Eu gosto muito de dizer que nós somos formados de corpo, alma e espiritualidade. Esse corpo que sente tudo, que recebe o impacto das suas emoções, esse corpo que vive sobre essa terra material e que você condiciona o seu comportamento. Esse corpo onde você sente prazer, onde você sente gozo, esse corpo que também adoece e também tem vitalidade. E aí a gente vai olhar para a sua alma, para as suas emoções, aonde todas as informações das vivências e das experiências que você teve ao longo de uma vida, eu sempre falo sobre isso, desde a sua gestação até os dias de agora, o tempo de hoje. Essas experiências, elas vão modulando quem você é, como você vai sentir, como você vai decidir e como você vai se relacionar. Então é muito interessante que hoje a neurociência já comprova a força da informação que um feto recebe dos seus pais progenitores, e ela vai dizer como essas informações iniciais elas vão ecoar na sua formação, na sua estrutura e quem você é. É claro que somente a genética não é o suficiente para definir quem você é. Quem você é vai ser estruturado no seu modelo de personalidade, quando você nasce, quando você cresce, quando você se relaciona e quando você começa a ter que lidar com afetos. Afetos, emoções, a ter que escolher pessoas do seu convívio, da sua rotina mais próximas. E essas pessoas elas vão gerar uma representação
emocional muito forte em você. Seja para algo bom ou seja para algo não tão bom. E aí a sua personalidade vai se modelando. Então a sua alma, ela é um conjunto dos aprendizados emocionais desde sempre. E aí as emoções, elas vão impactar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, como você decide e o seu comportamento. Então, emocionalmente falando, é muito importante aprender a lidar com o que acontece dentro de você e com o seu jeito de gostar das coisas. Você já se perguntou por que você gosta do que gosta? Você já parou para avaliar o que te faz repetir gostar de algo ou de alguém, mesmo quando essa pessoa não te faz tão bem? Você já parou para refletir como o fato de você gostar demais de uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa lá da sua infância, e você sentir saudades dela hoje, como essa saudade impacta você? Como eu gosto de dizer, aqui tudo ao vivo, tudo online, é vida acontecendo. Então, como é na nossa vida, de vez em quando surge um barulho, uma moto, um carro, uma criança, e você tem que aprender a lidar com isso, tá certo? Então você vai percebendo que o seu emocional, ele vai recebendo esses impactos e ele vai mostrando para você que você gosta disso. E esses primeiros registros, eles são feitos na infância. Eles acontecem e são muito marcados nos seus relacionamentos com as pessoas que você mais gosta. Existe um psicanalista, uma teoria psicanalítica chamada... Existe uma teoria psicanalítica criada por Freud, e eu gosto muito dessa teoria, e nós ensinamos a partir dela, em que ele vai dizer que os primeiros afetos de uma criança são os afetos que vão marcar para uma vida. É ali que você aprende os seus primeiros modelos de relacionamento, e é ali que você aprende a sentir as primeiras dores e também aprende a sentir os primeiros amores. É ali, na primeira infância, que você vai começar a perceber e a poder decidir o que é que você está fazendo com aquilo que te é oferecido. Eu também gosto de dizer que afeto é tudo aquilo que afeta. Então, na primeira infância, a criança ela não tem condições de filtrar bem o que é bom e o que é ruim. Principalmente se a informação vem de uma pessoa que ela gosta ou de uma pessoa que ela se habituou. Então ela vai recebendo aquele conjuntão de informações e, emocionalmente falando, ela não tem ainda um filtro adequado para separar quem é ela e quem é a pessoa. Então, por exemplo, durante a mentoria emocional, é muito comum para mim ouvir você dizer com muito constrangimento que não gostava do seu pai, que teve uma mãe ruim, que teve uma tia ruim, e admitir isso é constrangedor. E quando você admite, você precisa aprender a perceber o que é que você está fazendo com isso. Então as emoções, o mundo emocional é uma realidade e que é natural e saudável quando as emoções surgem e você aprende a guardá-las, a recalcá-las. Esse é o termo certo. Você abafa. Só que mesmo abafando esse emocional não significa que aquela informação deixou de existir. Aquela informação, ela continua gerando uma energia dentro de você e ela vai ter essa energia guardada. Só que de tempos em tempos acontecem o que hoje nós chamamos de gatilhos emocionais e que ativam dentro de você essas experiências que você achou que tinha guardado, que tinha conseguido lidar com elas. Então, todas as vezes em que um gatilho emocional é ativado, você acaba recebendo o impacto e o seu comportamento acaba sendo repetido. Vamos para um exemplo prático? Eu gosto muito de prática. Digamos que você foi uma criança
que cresceu num lar onde existiam muitas brigas, muitas discussões, muitas confusões. E ali, não só os seus pensamentos, mas a sua parte cognitiva, a sua audição. O grito é muito alto, então fica mais aflorada. O seu corpo treme, você leva sustos. Então, acontece uma mistura de coisas dentro de você e que o seu corpo aprende que é assim que tem que funcionar e a sua mente entende que é assim que tem que funcionar e a sua personalidade entende que é assim que tem que funcionar. Aí você cresce. E quando você cresce, você percebe que, a princípio, você pode pensar assim: eu jamais vou procurar um relacionamento que tenha gritos. Isso é uma exceção. A grande maioria acaba repetindo inconscientemente aquilo que já conhece. Mesmo que seja doloroso, inconscientemente você está programado para buscar aquilo que você já conhece. Então você vai buscar um relacionamento onde você vai repetir essa mesma estrutura, essas mesmas experiências do grito, do susto, do impacto. E você vai buscar esses relacionamentos, seja com amizade, seja com um companheiro, com companheira, seja no trabalho, seja repetir isso com os filhos. Você acaba buscando esse tipo de relacionamento porque toda a sua estrutura de corpo já está afetada. A sua parte cognitiva já está afetada. E aí, em casos como esse, vem até mim na mentoria emocional para perguntar como fazer, como mudar, como sair desse ciclo, porque é um ciclo. Você vai, entende que quer mudar, entende que pode mudar, daqui a pouco você vai e quebra. Quando você percebe, você está de novo fazendo as mesmas coisas, está de novo se submetendo a um relacionamento tóxico, está de novo com alguém que não te valoriza, está de novo cobrando das pessoas que estão ao seu redor que te deem atenção. Então você acaba vivendo um período cíclico de dores, onde você entende o que tem que fazer e daqui a pouco, quando você vê, você está repetindo aquilo que te doía, está te mantendo numa situação de constrangimento, de rejeição, uma situação de impacto e de dor. Isso acontece porque dentro de você existe uma programação emocional, uma programação que influencia o seu corpo, uma programação mental. Existe um conjunto de coisas acontecendo juntas e que cabe a você a responsabilidade de aprender a desarmá-las, de aprender a modificá-las e aprender estratégias para lidar com elas. A partir dessa situação, ao longo dos anos, a gente vem desenvolvendo muitos programas e muitas técnicas para poder ajudar a você a lidar com esses conflitos. Porque, dependendo dos casos, os conflitos são tão grandes, são tão profundos, que podem provocar depressão, podem provocar transtorno de ansiedade, podem provocar repetições em relacionamentos adoecidos. Você está no primeiro relacionamento que a pessoa te faz mal. E aí você sai desse relacionamento, você entra em um outro em que a pessoa te faz mal. E você sai desse relacionamento e entra em um outro em que a nova pessoa também te faz mal. Isso é porque em você existe um impacto nas suas emoções tão forte que você, como eu disse, acaba buscando relacionamentos que vão te manter numa condição dolorida. Porque o seu corpo já está tão habituado a isso, os seus comportamentos já estão tão habituados que você não sabe escolher diferente, não consegue. Até entende que tem que ser diferente, mas na hora de escolher, não consegue escolher diferente. Principalmente se você formou dentro de você uma personalidade dependente. Então é muito interessante quando a gente fala de relacionamentos, é conseguir perceber o real ativamento do que essa pessoa provoca em você e você provoca nela. Quando os ativamentos são doloridos, você sofre. Quando você ativa a dor na outra pessoa, a outra pessoa também sofre.
Então a gente vai percebendo que no poder dos relacionamentos, a forma com que você se percebe, se aceita e se enxerga, ela é muito importante. E isso foi aprendido lá na primeira infância, isso foi aprendido lá desde a gestação. E a gente está falando só de corpo e alma. É muito interessante como os conflitos surgem e você não consegue ter clareza de como solucioná-los. E isso acontece porque as informações foram gravadas dentro de você, suas emoções absorveram isso e agora você faz parte daquele lugar. Lembra que eu citei o fato de você ter crescido, provavelmente é uma possibilidade de você ter crescido num ambiente tóxico de gritos e brigas, e aí você está afetada? Por mais que seja doloroso, essa é a estrutura que você conhece. Para essa estrutura, você fez parte. E aí a gente vai para um outro ponto que é muito interessante, que é o pertencimento. Todo ser humano precisa pertencer. Eu gosto de falar que nós somos seres relacionais, nós fomos feitos para nos relacionarmos e fazer parte de algo. E pela lógica e pela fantasia, todo mundo quer fazer parte de algo bom. Eu também quero, gosto muito de fazer parte de coisas boas. Mas quando a gente vai falar do campo emocional, a gente percebe que a grande maioria quer fazer parte de algo bom, mas traz dentro de si informações ruins, tóxicas, dolorosas. Para você ter uma noção, uma criança que foi rejeitada na sua infância, se ela não for bem orientada nos seus afetos e ela não aprender, ela cresce e ela é capaz de tocar fogo na aldeia só para sentir o calor da aldeia. É claro que eu estou trazendo exemplos extremos, mas quando o pertencimento é ferido, você acaba ou aceitando qualquer coisa ou cobrando e exigindo demais que a outra pessoa te forneça um afeto extremo, te forneça uma atenção extrema, te forneça aquilo que você não teve. E nunca é o suficiente. E aí quando você entra nesse ciclo, inicia uma cobrança muito forte. E nessa cobrança você acaba percebendo que nada te nutre, nada te supre, sempre existe um buraco, sempre existe um vazio. E que você não consegue lidar com isso porque você não tem clareza de como fazer. Então, quando a gente formou o treinamento O Poder da Clareza, é para que você comece a aprender, a perceber quais são as interferências emocionais que você vive e que você aprendeu com as pessoas que eram mais próximas de você na sua infância e que agora se repetem na sua vida adulta e você não está conseguindo desprogramar, não está conseguindo mudar isso porque você precisa ser leal àquela tribo, entende? Eu gosto de chamar tribo, clã, família. Mas o fato é que se você faz parte de uma família, de um clã, de uma tribo, você aprende o convívio dessas pessoas, você aprende o jeito de ser, você aprende o jeito de falar, você aprende o jeito de sentir, você assimila emoções, você assimila respostas. Claro que você vai modelando ali a sua personalidade, mas o fato é que você, para se sentir acolhido e pertencente, você vai aceitando sem nenhum filtro tudo aquilo que acontece. Depois você aprende a falar, isso aqui serve, isso aqui não serve, mas na maioria das vezes você precisa se manter leal àquilo que foi ensinado para que você se sinta pertencente. Então, dentro de você, no seu mundo emocional, acontece assim. Vamos pegar esse exemplo dessa família, desse clã que viveu um nível de gritos e briga muito grande. Então, digamos que você foi criada nessa família de conflitos com 2 irmãos, mais 2 irmãos. Então, são 3 crianças. E você foi aquela criança que na hora da briga, na hora da confusão, na hora da discussão, você corria e ficava quietinha no canto. Compreende? Você se isolava e ficava ali com medo. Aí no canto você sentia solidão. Sozinha no canto você se sentia insegura.
Sozinha no canto você se sentia magoada. Sozinha no canto você se sentia entristecida. Sozinha no canto você sentia revolta. Sozinha você tinha que lidar com aqueles sustos, assim, que a criança treme porque alguém gritou e você não estava preparada com isso. Viu? Alguém está dizendo aqui eu. Então você aprendeu, na sua leitura afetiva, que quando acontecessem os grandes conflitos, você precisava correr e se esconder. Você precisava correr e ficar guardadinha, correto? Precisava se proteger, isso é compreensível. Só que quem está provocando o conflito são as pessoas que você ama. Então, para a criança, quando você é pequenininha, tudo se mistura. O amor com o medo, com a tristeza, com a mágoa, com as pessoas que eu amo, com a forma de se comportar. Tá tudo misturado. Tá fazendo sentido para você? Deixa subir aí um coraçãozinho. Ou, se puder, comenta aqui embaixo para a gente poder acompanhar. Eu sempre falo que as trocas são importantes e saudáveis para o processo de cura. Então ali você foi essa criança que ficou no canto acuada com medo e aprendeu a ter que se esconder, a não ficar à mostra, porque senão você também sofreria. Ok? Ali você aprendeu a se posicionar frente a um conflito. O tempo passou, as coisas mudaram, você cresceu. Agora você é uma mulher adulta, é um homem adulto. Só que, por mais que você entenda que você pode fazer grandes coisas e você vai lá, avança, conquista, trabalha. Por mais que você entenda que você não quer uma família com aquele modelo, que você quer fazer o contrário. E de repente você até consegue na sua família não ser assim, não ter esses conflitos. Existe um emocional gravado dentro de você. E aí essa gravação vai fazer com que você faça e conquiste e trabalhe, mas você sempre se sente insuficiente. Quando a gente entende o poder da clareza emocional, quando você entende a força que tem nisso, você começa a perceber que, por mais que você trabalhe, vença, conquiste, avance, dentro de você, a sua realidade, na verdade, qual é a sua verdade? Você se sente insegura, você se incomoda com exposição, na hora de grandes conflitos você quer ficar sozinha, isolada, você quer voltar para o canto igual aquela menina que você carrega dentro de você ainda da sua infância. Então, do lado de fora, as pessoas veem você, nossa, que batalhadora, que guerreira, pessoa que produz, que faz, que resolve, que dá conta, porque você precisou aprender a ir buscar as suas coisas, porque você ficava sozinha e se tornou independente. Mas a sua verdade interna é que você se sente insegura, triste, sozinha, e dá aquele ardor na barriga, queimação no estômago. Algumas pessoas, é isso mesmo, né? O pessoal está comentando aqui, ó, é isso mesmo. Sente aquele ardor no estômago, às vezes desenvolve uma úlcera, uma gastrite. Os pensamentos aceleram, dá aquele turbilhão de pensamentos que você não consegue nem pegar um para dizer o que está pensando, só sabe que está pensando um montão de coisa. Mas lá do lado de fora você está plena, está resolvendo tudo, está fazendo tudo, mas dentro de você a sua verdade está gritando que você não vai dar conta, porque você está insegura, porque você precisa ficar parada no canto, porque você se sente acuada, porque você não está feliz. E aí o seu corpo ele começa a reagir ao que você sente, não aquilo que você faz. Porque fazer faz sentido para você? Isso, faz sentido, né? É isso mesmo. Porque, na verdade, a sua realidade mental é diferente da sua realidade emocional.
É quando no treinamento Poder da Clareza a gente vai conversar sobre a necessidade de ter conversas difíceis. Você precisa aprender a ter uma conversa desafiadora com você, para esclarecer pontos. Porque do lado de fora tá todo mundo vendo uma pessoa que resolve tudo, que dá conta, que faz, que acontece. Mas dentro você sabe como treme, dentro você sabe como seu estômago arde, dentro você sabe como seus pensamentos não param, dentro você sabe como te falta o ar. Como a ansiedade acaba sendo atacada, acelerada. Então existe uma diferença entre o seu mundo mental, entre o que você pratica e decide, e o seu mundo emocional. E vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que, se você não alcançar clareza sobre a sua realidade emocional, o seu emocional começa a afetar o seu mundo mental, o seu mundo real. Você percebe que por mais que você queira fazer, a produtividade fica baixa. Você percebe que por mais que você entenda e saiba como fazer, gera um desânimo. É verdade, isso aí é verdade. Quando você vê que está desanimada, você sabe que tem estratégias para poder avançar, conquistar, ser uma mulher brilhante, colocar para fora esse poder que você tem, mas você não se enxerga assim porque existe uma lealdade instalada, existe uma marca instalada em você. E essa marca é uma marca emocional que foi instalada em você lá nessa experiência da infância. Então, no nosso treinamento emocional, o Poder da Clareza, a gente busca, como o nome diz, trazer clareza, trazer luz àquilo que está escuro. Mas para quê? Para você poder não enxergar, ver que está tudo bem? Não, para você enxergar os defeitos e problemas e aprender a lidar com eles. É você dar nome ao que está acontecendo, reconhecer que acontece e agora aprender a decidir como você vai mudar essa situação. Na nossa turma de psicanálise, fizeram uma colocação muito interessante e eu gostei muito do resultado da resposta e quero compartilhar com vocês. Nós estávamos falando exatamente sobre esse ponto, clareza emocional. E aí os nossos alunos aqui da comunidade, eles falaram assim: doutora Tati, mas como é que eu posso ressignificar isso tudo? E aí eu quero partilhar com você um ponto para trazer clareza. É claro que cada teoria, cada técnica, ela traz os seus significados e termos. Mas o que eu mais gosto da psicanálise é entender que você não vai conseguir dar um novo significado ou manter um significado novo enquanto você não admite que existiu um fato que você não está conseguindo lidar com ele. Todas as vezes em que você joga para debaixo do tapete, porque a vida é corrida e você aprendeu a ficar no canto guardada sozinha só com seus pensamentos, e você não procura ajuda, você está jogando por debaixo do tapete o problema, você está colocando para o escuro. E aí lá na frente, como eu disse, a vida acontece, você cresce, amadurece, vai para os corres, vai resolver as coisas. E aí você começa a entender que por mais que você faça, nunca é suficiente. Você está sempre com uma autocobrança muito grande, está sempre se sentindo insuficiente, incapaz, nunca dá certo nunca para você, dentro de você. E aí você vai mudar o significado, vai falar: eu posso, eu consigo. Sim, você pode, você consegue. Só que o que está provocando isso é aquilo que você jogou lá debaixo do tapete, entende? Percebe a diferença? Então, para a psicanálise, a gente vai primeiro falar para você: olha, vamos pesquisar o que tem debaixo do tapete, vamos acender a luz para que você possa ver o cenário e vamos lidar com uma coisa de cada vez. E aí você vai começar a perceber que você vai encontrar uma sujeira debaixo do tapete, você vai encontrar uma teia lá no canto da parede, você vai encontrar um livro que você deixou lá no canto e tem um tempão que você não mexe. Você vai encontrar falas que você ouviu e ficaram gravadas na sua memória e porque você guardou, arquivou, mas elas ficam subindo, elas estão te causando insônia, ansiedade. Você vai encontrar
memórias de quando você estava lá no cantinho da parede chorando sozinha, se sentindo desprotegida. E agora você percebe que no seu relacionamento, você está no relacionamento com seu namorado, com seus filhos, com o seu marido, com as suas amizades, em que as amizades continuam te deixando desamparadas. E aí você vive de novo aquele ciclo de dor que é lá de trás. Então, quando você reconhece o que está acontecendo, você tem a condição de decidir o que você vai fazer com isso. Se você vai continuar repetindo, se você vai lançar fora, ou se você vai aprender a lidar, aceitar o significado e depois traçar uma nova trajetória. Porque de verdade, aquilo que aconteceu com você e você sentiu, então é sua responsabilidade mudar. Ah, mas foi o meu pai, foi a minha mãe que fez, eu trago as marcas deles. Não, você traz em você as marcas que a situação provocou e da forma com que você sentiu. Porque, por exemplo, lembra dessa família que são 3 irmãos? Os outros 2 irmãos vão reagir totalmente diferente à mesma situação. Então, as marcas feitas pela situação não serão mudadas, elas são feitas. Não tem como dar um novo significado às marcas. As marcas são verdadeiras. Agora, você precisa entender que uma vez que as marcas foram feitas, elas foram assimiladas em você e é sua responsabilidade mudar e lidar com isso. E aí você precisa de clareza. Aí você precisa de uma orientação saudável, porque você vai mexer com aquilo que dói. Mas você também vai perceber que quando você tem clareza para lidar com o seu emocional, aquilo que dói já não vai te prender mais. Aquilo que dói é uma prisão só enquanto você não aprender a lidar com isso. Aquilo que te dói é algo muito ruim. Olha a trilha sonora natural. Nós temos passarinhos aqui na comunidade Transformar. Eu gosto de dizer que o Criador reserva essas coisas, esse momento gostoso pra gente. É para te acalmar, para você ouvir essa informação de uma maneira mais calma. Vamos lá. Quando você aprende a lidar com aquilo que te dói, isso vai te capacitar a ter estratégia para ir muito mais além, muito mais à frente. Então, na nossa turma da psicanálise, o pessoal começou a falar sobre ressignificação e nós começamos a orientar sobre o fato de que para dar um novo sentido às coisas, primeiro é preciso reconhecer que as coisas existem. Porque como é que você vai dar um novo sentido a esse brinco se você não entender que o brinco está aqui? Como é que você vai dar um novo significado ao relacionamento com seus pais quando você não entendeu o porquê que seus pais agiram dessa forma? Como é que você vai dar um novo significado a uma família disfuncional quando você ainda não admitiu que fez parte de uma família disfuncional e as sequelas estão marcadas em você e agora você tem que ser a responsável por perceber essas sequelas e aprender estratégias para curar? Então, no nosso treinamento, o Poder da Clareza, nós falamos sobre o fato de que essas marcas emocionais elas vão alterar o seu corpo. Quem vive o transtorno de ansiedade, o pânico, sabe do que eu estou dizendo. Você fica mais sensível, aqui dói mais, a pele, o abraço às vezes dói. Você sente tremores, o corpo. Algumas pessoas vivem ânsia de vômito. Algumas vivem crises convulsivas, insônia, disfunções. Fica tudo misturado, então o seu corpo sente. Então, isso aí, ó, sim, ansiedade. Então, quando o seu corpo está vivendo um transtorno de ansiedade, porque a ansiedade por si só é saudável, tá? A gente fala sobre isso no nosso curso, no nosso treinamento. A ansiedade exagerada, ela é um sistema de alerta ligado sem parar, então o seu corpo sente. Aí agora você vai precisar aprender a
buscar informações de como cuidar do seu corpo e desacelerar o seu corpo. Quem me acompanha nas redes sociais, vira e mexe me vê fazendo a yoga, que foi para mim uma opção super saudável. 20 minutinhos do meu dia e tá mudando a minha estrutura de respiração, de corpo, de pensamento. Porque o corpo precisa de cuidados. Então cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo, aprenda a cuidar. Me acompanhe aí nas redes sociais que você vai encontrar como. Então, uma pessoa que viveu num lar disfuncional, ela vai ter um impacto no corpo. Então, tem que cuidar do corpo. Ah, Tati, poxa, doutora Tati, mas eu vou para academia 3 vezes por semana e eu continuo com transtorno de ansiedade. Continue indo para academia. Continue cuidando do seu corpo. Mas é o que a gente está falando. O corpo sozinho, ele não reage bem. Você precisa cuidar das suas emoções. Porque o que movimenta o corpo é aquilo que vai na sua alma. Eu gosto muito de Bíblia. E aí a gente vai falar sobre um trecho que diz: assim como imagina em sua alma, é. Então, se você entendeu que o seu corpo precisa liberar energia, se você vai para a academia, eu gosto de treinar também, e aí você está na academia, mas você não aprendeu a lidar com o que vai nos seus pensamentos e com as suas emoções, você vai cansar o seu corpo. A academia vai ajudar bastante a liberar as químicas. É saudável, porém não é o suficiente. Porque a academia pode até ser um processo terapêutico, ou seja, é parte da terapia. Mas ela não é terapia, ela não é mentoria. Porque lá na academia você vai trabalhar o seu corpo, mas você não aprendeu a trabalhar os seus pensamentos, emoções e sentimentos. E aí a gente vai para a outra parte, que é cuidar da sua alma, cuidar daquilo que vai na sua emoção. A gente vai observar o fato de que por mais que você desenvolva um treino, por mais que você vá à academia, por mais que você pratique caminhada, por mais que você pratique a yoga, que eu sou apaixonada, enquanto o seu corpo carregar a descarga das suas emoções, e as emoções não forem vistas, orientadas e cuidadas, vai chegar um momento em que o seu corpo não vai suportar. Por quê, doutora Tati? Porque ele está com muita coisa acumulada. Eu gosto muito de exemplos simples e práticos para a gente gravar. Tem um desenho que ontem a turma da psicanálise falou sobre ele, que é um desenho do Dragon Ball Z. É um bonequinho que ele pega a energia, baseado no Tai Chi, e ele junta aquela energia como uma bola de energia, e ele joga assim na direção da barriga, e ele joga para fora. Esse fluxo de energia, ele é uma realidade. Hoje a neurociências comprova, hoje a física quântica comprova, Jesus já falava sobre isso, Jesus falava sobre isso. Cuidai, deixai a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Basta para cada dia o seu mal. Ele está falando, aprenda a estar com a sua energia, a sua atenção no tempo certo. Então a gente vai percebendo que esse fluxo de energia, ele vai ser concentrado dentro de você, na sua alma, várias e várias vezes, porque não é só um ponto, são muitos pontos. Sim, é verdade. Obrigada pelas colaborações aqui nos comentários, estou gostando bastante, viu? Pode perguntar, pode comentar. E como eu falo sempre, deixa eu subir o coraçãozinho para me alegrar. E aí, esse fluxo de energia, ele é uma realidade química, física, neurobiológica, e a cultura ocidental já fala disso há milênios, e os nossos maravilhosos índios, os indígenas do Brasil, porque a gente está no Brasil, e a nossa terra tem muita coisa boa, já fala sobre isso. Então o seu corpo é um gerador de energia potente, e quem gera essa energia, além da energia química, é a alma. Então, o que vai na sua alma é extremamente importante para que você entenda como está refletindo no seu corpo, como está refletindo no seu comportamento, como está refletindo nos seus relacionamentos, como está refletindo dentro de você e como está refletindo fora de você. E aí, nesse processo de autorreconhecimento, o que acontece dentro, o que acontece fora,
que são as pontes de relacionamentos, a gente encontra o quê? Os traumas emocionais. Você encontra as experiências que você viveu na sua primeira infância, as experiências que você viveu quando você estava sendo gerado na barriga da sua mãe, as experiências que você absorveu na sua família, as experiências que você viveu quando você cresceu e começou a se comportar, e você tem que lidar com tudo isso aqui dentro e aqui dentro. Então, é o que vai na sua mente, é o que vai nas suas emoções e é o que reflete no seu corpo, no seu comportamento. E isso é tão profundo que na nossa turma da psicanálise eu falo sobre o fato de que um ponto traumático, uma energia recalcada, ela vai modelar a sua personalidade, quem você é. E indo mais profundo na espiritualidade, uma energia concentrada vai formar a sua personalidade e ela vai te afastar ou te aproximar do Criador. É tão interessante quando a gente começa a perceber esses pontos, e você vai começar a precisar ter clareza e se perguntar aonde e como eu posso e preciso aprender a cuidar de mim. E eu sempre partilho aqui nas nossas lives um conteúdo que eu vivo. Eu gosto muito de dizer que sou mãe linda, negra, tenho 2 filhos maravilhosos, filha do Criador, sou mentora psicanalista há mais de 20 anos e ao longo da minha vida eu tenho aplicado essas estruturas de conhecimento para que eu possa dizer para você, funciona. Eu tenho acompanhado pessoas que ao longo dos anos entenderam que o corpo sozinho não funciona, ele precisa de uma alma. A alma, ela é composta de pensamentos, sentimentos e emoções. Nos pensamentos você resolve, decide, que é a sua mentalidade. Nos sentimentos você tenta organizar e dar nomes, mas nas emoções nem sempre você consegue nomear. E é tudo junto misturado aí dentro da caixinha. As emoções, elas vão fazer com que você traga à memória coisas que você nem lembrava que existia, pum, brotou. E o que você vai fazer com isso? É o que a gente estava conversando no início da live, é você aprender a como estar lidando com as informações que estão gravadas dentro da sua alma, que vão impulsionar o seu corpo e que vão também impulsionar os seus comportamentos e a decisão dos relacionamentos. Porque se a sua alma estiver marcada com dores traumáticas, com repetições tóxicas e adoecidas, infelizmente, os seus relacionamentos vão buscar as mesmas repetições tóxicas e adoecidas, mesmo que doa. Nós estávamos comentando um pouquinho antes e alguém falou aqui na nossa live, eu cresci numa família assim, eu cresci num lar assim, eu passei por isso. E aí hoje eu tenho transtorno de ansiedade, hoje eu vivo de tal forma. Por quê? Porque o inconsciente, ele lança as informações e essas informações fazem com que você as repita quase que no modo automático. Até que você aprenda a ter clareza. Até que você aprenda a receber orientações de como alcançar esse ponto e como você pode melhorar a sua dinâmica de vida interna. Porque vamos ser sinceros, aqui na nossa mentoria emocional, a gente recebe muita gente que fala assim, não, mas eu quero mudar meu marido, eu quero mudar o meu filho, eu quero mudar minha tia, minha mãe, meu pai. Enquanto você desejar mudar o outro, você vai estar preso nessas lealdades invisíveis que fazem você repetir a mesma dor sempre. O máximo que você vai conseguir é se permitir se mudar um pouco. É tratar de você, é cuidar de você. E aí quando você muda, quando você se cuida, quando você se trata, você começa a perceber, isso aí, primeiro a gente, que as coisas vão mudando. Só que existe o quê? Um desafio da mudança. Porque você está há muitos anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Você está há muito tempo repetindo as mesmas formas.
você está o tempo todo falando as mesmas coisas e às vezes se orgulhando da mesma atitude. Maravilhosa moto. Se orgulhando da mesma atitude. Sem parar para perguntar como está sendo as sequelas dessas atitudes em você e nos outros. Porque nós somos seres relacionais. E todas as vezes em que você age de maneira egoísta, entendendo que só você importa, você acaba ferindo um princípio que o Criador fez, que é estarmos em unidade, onde um dependemos dos outros. Eu gosto muito de viver princípios. É claro que a gente vai aprendendo, todos temos falhas. Mas quando você entende o que são os princípios, você começa a perceber como você precisa mudar para poder honrar através da sua vida esses mesmos princípios. Então, nós somos corpo, nós somos alma, a alma composta de pensamentos, emoções e sentimentos, e nós somos o que? Espiritualidade. Sim, existe algo dentro de você que o Criador colocou, chamado amor divino. Tem um espaço aí em que a sua alma grita Abba, Pai, e só Ele pode falar contigo numa intimidade mais profunda. Mas o fato é que esse espaço onde o Criador está dentro de você e dentro de mim, ele é o quê? Sufocado pelo montão de experiências que você vive. E essas experiências vão criando camadas em cima de camadas, camadas em cima de camadas, e vão fazendo você adoecer e se afastar do Criador. Já há alguns anos, eu acrescento nas minhas orações ao meu respeito, porque primeiro é comigo, né? Eu preciso amar ao Criador e a mim mesmo e ao meu próximo. Então, primeiro é comigo. Como eu amo o Criador e eu amo ao meu próximo. Se o meu próximo é o meu primeiro objeto de amor, eu me anulo. Se eu me anulo, eu me ignoro, eu firo, eu trago uma ferida ao amor do Criador para comigo, porque Ele me amou primeiro. Então, se Ele me amou primeiro, eu tenho que me amar primeiro, e aí depois, por eu ter amor, eu vou amar o meu próximo. E aí as pessoas misturam isso tudo e se lançam para os outros porque você é ensinado a se relacionar com os outros sempre. E se olhar de verdade é desafiador. Na verdade, a gente não quer ter clareza, você não quer ter clareza sobre as suas experiências e vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo. Na verdade, vai sobrevivendo. Vivendo uma intensidade, esquecendo da qualidade. Vivendo um tempo de urgência, onde tudo é para ontem, tudo é apagar incêndio, porque não aprendeu a ter clareza sobre o tempo determinado para as coisas. Vivendo um tempo de adoecimento, porque não entendeu que existe um tempo determinado para parar e se cuidar, não aceita. E aí, como eu disse, eu gosto de princípios. E um dos maiores e mais profundos princípios para mim é aprender a identificar esse nível com que eu consigo olhar esse amor de Deus dentro de mim. E aí, para olhar, eu tenho que passar por mim mesma. De novo, a gente volta para as fases da sua infância, para as suas experiências, para as camadas que estão aprisionando você. Porque aqui fora você está dando conta de tudo, mas dentro de você a insegurança é gritante. E ela está afetando o seu corpo, e ela está afetando até a forma com que você se relaciona com Deus. É assim ou não é, gente? Então, no nosso treinamento emocional, o poder da clareza, nós trazemos pontos desse jeito. Você precisa aprender a perceber as interferências emocionais desse montão de gente que você carrega dentro de você. E a tirar essas interferências para poder se enxergar e enxergar o Criador de verdade. Você precisa aprender a ser desleal. Uau, Tati, desleal? Se você aprendeu a ficar paralisada na dor, no canto, quieta,
para poder fazer parte da família, você precisa aprender a ser desleal a isso. Porque você cresceu e é uma pessoa adulta e continua ficando quieta no canto para ser parte. Mas isso te prejudica. Não prejudica? Eu sei que prejudica. Então, enquanto você for leal a esse sistema, a essa aliança dolorida, você vai se danificar. Então, você tem que ser desleal à aliança dolorida. Você precisa ser desleal às raízes de amargura que estão gravadas em você. Você precisa ser desleal àquilo que te afasta dos princípios que te aproximam do Criador. Nossa, mas eu amo todo mundo, eu faço tudo por todo mundo, eu ajudo um montão de gente. Olha quantas famílias transformadas. Vou chegar aqui pertinho. Você consegue se amar com o mesmo amor? A mesma potência que você cuida do outro, você cuida da sua família? Você cuida da sua casa? Você é verdadeira com você? Você é verdadeiro com o seu parceiro, com a sua parceira? Você tem maturidade para olhar e ter uma conversa difícil e até chegar ao ponto de dizer, realmente a gente não dá certo junto? Será? Será que você está sendo verdadeiro o suficiente com você e com o Criador? Porque não dá para andar dois juntos se não estiver de acordo. Não, mas doutora Tati, é a família. Aí eu levanto uma outra polêmica, né? O poder da clareza. O que é família? Porque a maioria só se relaciona, mas não sabe ser família. E se relacionam com as dores, se relacionam com os traumas. Existem cônjuges que são transtornados. E aí eu vou abrir um parênteses aqui na nossa fala sobre o treinamento e vou falar de coisas que eu convivo dentro de uma religiosidade que é surreal. A pessoa está no relacionamento com alguém que agride, que bate, que maltrata, que distrata, que é quase que um psicopata, ou até mesmo um psicopata. Mas o líder está lá assim, tem que ficar porque é a família. Não tem não, amado, não tem não, amada. Você tem que ter clareza, buscar estratégia de como você vai sair disso. Agora eu pergunto, será que você se ama o suficiente para sair disso? Tem que ter clareza sobre o que é amor. O amor de Deus, o amor próprio e o amor a si mesmo e o amor aos seus filhos. Vou fechar o parênteses porque essa é outra palestra. O fato é que a grande maioria não é verdadeiro nem consigo mesmo para admitir e ter uma conversa franca, verdadeira. Vai ter clareza com o que faz na rotina? Não vai. Vai ter clareza com o que professa como espiritualidade? Não vai. Quantas pessoas eu escuto? Nossa, o meu pai, a minha mãe, na igreja é uma maravilha, em casa só Jesus Cristo Nazareno. Não estamos mais nesse tempo. A sociedade está mudando. E aí é preciso ter clareza para poder entender o que está na sua alma e que te faz permanecer num relacionamento tão sofrido. Em nome de quem? Em nome de quê? Em nome de Deus? Queridos, em nome de Deus se fez guerra. Hoje eu pergunto, o que Deus te pediu? Ele só ofereceu amor. Mas não se tem clareza sobre essas coisas. Não se fala tão abertamente. E aí você está aí presa num ciclo de dor, de cansaço, de tristeza. O seu corpo está adoecendo, a sua família está adoecendo, a sociedade está adoecendo. Você não consegue se enxergar, está no escuro, porque está mantendo lealdades invisíveis. Está mantendo padrões adoecidos. Então a espiritualidade ela é muito clara em dizer que quando somos livres pelo Filho do Homem, que é Jesus, verdadeiramente somos livres.
Só que entender sobre liberdade é admitir verdades, é ter clareza sobre verdades. Existem relacionamentos que se juntam. Outro dia eu vi um post no Instagram muito interessante, estava assim, partes tóxicas também dão match. Realmente, existem pessoas que se juntam só para ser tóxicos. Isso não é casamento. É um real ativamento de coisas tóxicas. No poder da clareza, no nosso treinamento, você aprende a identificar. É por isso que quando se faz mentoria, quando se faz análise, quando você passa a se conhecer, algumas pessoas falam, não, eu não quero mais esse relacionamento. Porque entendeu que está sendo nutrido de coisas tóxicas. Relacionamentos deveriam ser feitos para sermos melhores. Eu gosto sempre de comentar isso. O relacionamento é um real ativamento. O que você está ativando no outro, o que o outro está ativando em você? Ativou alguma coisa tóxica? Vai dar um jeito de melhorar? Show de bola, você está estruturando um casamento. Se só está tóxico, não melhora, passa 1 ano, 2, 3, 4 anos, só está tóxico, sai fora. Vai se tratar, vai ter clareza. Vai procurar ajuda, vai procurar apoio. De repente você é um dependente emocional e está se envolvendo aí com um psicopata, com um narcisista, com alguém perverso. E está dizendo, nossa, porque Deus vai mudar. Deus não muda ninguém. A pessoa precisa aprender a querer se mudar. Isso é o poder da clareza. É lançar luz a partes escuras para você verificar onde está a teia, onde está o livro abandonado, onde está a sujeira debaixo do tapete. E você vai falar, uau, tem tudo isso aqui dentro, Agora vamos mudar, vamos melhorar, vamos aprender a nos enxergar de verdade. Então, no nosso treinamento, que é sobre isso que nós estamos falando na live de hoje, nós nos encontramos presencialmente aqui na comunidade Transformar em Piabetá. E você pode ter mais informações, é só chamar no direct ou no WhatsApp e a gente te explica como. São 10 temas, então são 10 encontros. Para que você possa aprender a admitir, aprender a lidar com isso e aprender a ser um ser humano melhor, sim. Primeiro, em você. E nós também temos o nosso treinamento Poder da Clareza totalmente online. Você pode adquirir... falei errado. Você pode adquirir o nosso treinamento online. E no treinamento você vai receber as nossas orientações, as dicas, todo o passo a passo das técnicas. E acredite, você agenda um horário de mentoria comigo. Tem um bônus muito bacana lá, onde eu tenho o prazer de estar assim, seja numa live ao vivo, seja num encontro presencial, conversando contigo sobre como você pode ter mais clareza na sua vida emocional, para que o seu corpo seja sarado e a sua espiritualidade seja saudável. Então são essas as formas de você ter clareza. Aprendendo a admitir, reconhecer e a expressar. Tá certo? Então os nossos encontros aqui na comunidade Transformar já estão agendados. Entre em contato para saber como. Vai ser uma alegria poder te receber. O nosso treinamento online já está à disposição. Vai ser uma alegria poder ter você online com a gente e marcar a mentoria para conversar contigo e ajudar nesse processo de libertação e cura. Tá certo? Como eu gosto de fazer sempre, gratidão por você estar aqui nessa live conosco sobre esse conteúdo maravilhoso. E eu quero encerrar agradecendo ao Criador. Vem comigo? Eu acredito no poder das mãos. Eu acredito no poder do toque. Eu sempre falo que a nossa mente, a nossa cabeça, é o nosso céu, é o território dos nossos pensamentos e ela precisa ser abençoada. Assim como o nosso coração é a sede das nossas emoções e ele precisa ser abençoado como nossa terra. Então vamos orar sobre o céu e sobre a terra? Vamos juntos dizer assim: Criador, quero te agradecer porque os meus pensamentos têm sido em conjunto contigo. Quero te agradecer por todas as orientações que tem colocado aqui no meu céu e os sonhos e as realizações, para que nós possamos estar falando um pouco sobre o que acreditamos e vivemos. Quero também orar
pela nossa terra das nossas emoções, para que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso emocional e a nossa experiência tenham um encontro verdadeiro contigo, em cada etapa, em cada profundidade. E ainda que o solo esteja difícil, porque acontece, às vezes é a depressão, é a tristeza, é a angústia, foi a violência, é tanta coisa, e o solo fica ruim. Eu acredito que a tua presença dentro faz brotar uma água que vai fazer esse solo virar um solo bom e essa boa semente germinar para o bem. Então, contudo, eu te peço para que esse momento as nossas emoções recebam o fluir da tua água curadora e a gente possa aprender a fluir naquilo que é bom e faz bem. Continua sendo conosco e nos abençoando. Abençoa os que são participantes da comunidade Transformar, essa comunidade que está gerando vida e que está aprendendo a ser melhor. Aos que vão assistir essa live também possam ser tocados pela tua presença através das palavras que saem da minha boca. As manifestações sejam saudáveis e que a alma possa absorver o bem e ser curada e desejar buscar mais, aprender mais para sermos melhores. E é para isso que eu estou aqui, agradecida porque a tua presença é real nesse lugar e na nossa vida. Amém e amém. Tá certo? Uau, olha, falei que ia tirar um tempinho, fiz um bom tempo de live, mas sempre é bom estar com você. Por esses dias, fica atento que nós vamos ter mais lives, mais conteúdos falando sobre o poder da clareza. Como é importante você aprender a lançar luz sobre a escuridão para curar o seu corpo, para curar a sua mente, para curar a sua alma e para se conectar com a espiritualidade no Criador. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. A gente